o deputado é um defensor dos Estados Unidos. Eu queria saber a opinião do deputado em relação às dezenas de países que os Estados Unidos tiveram que invadir para conseguir se desenvolver. Eu gostaria de saber a opinião do deputado sobre a expansão pro oeste. Eu queria saber a opinião do deputado sobre as invasões, sobre as dezenas de bases dos Estados Unidos no mundo inteiro, sobre a ameaça de guerra. Eu queria entender como que alguém pode ser fã de um país que tudo que conquistou, mesmo que seja hoje o país rico, que tem mais pobres, como que esse país pode ser bom, pode ser exemplo de alguma coisa, sendo que é um país onde, se você é atropelado na rua, você reza para não chamarem uma ambulância, porque você não tem dinheiro para pagar. Então a verdade é, como que alguém pode defender os Estados Unidos, sendo que os Estados Unidos conquistou a sua posição de liderança com base em ataques e guerras contra os outros países? Primeiramente, eu não sou defensor dos Estados Unidos, não. Eu sou defensor do Brasil. Eu sou brasileiro. Eu tenho uma admiração pela história dos Estados Unidos. Eu acho muito pertinente a pergunta dele a respeito de atropelamento. Não foi bem uma pergunta, foi uma dissertação, né? Eu vou tentar pegar alguns pontos das várias coisas que ele falou como estratégia para tentar manter a minha argumentação difusa. Ele falou a respeito de atropelamento. A cena mais terrível de atropelamento que eu já vi na minha vida aconteceu, salvo engano, em Pequim. Eu sei que aconteceu na China, quando uma menina foi atropelada por 2 carros. Depois veio uma moto, atropelou essa menina. 8 pedestres que estavam ao lado dela, passando, não resgataram a pobre menina até que a mãe, procurando a filha, encontrou ela atropelada diversas vezes no chão. Por quê que ninguém parou para ajudar ela? Porque é uma menina. E lá na China, durante um longo período, eu acredito que até hoje, eles tinham uma verdadeira discriminação contra as meninas, porque se favorecia, né, no caso os homens. Os casais chineses queriam ter filhos homens. Então o pior caso de atropelamento que eu já vi foi lá. Ele fala a respeito da expansão dos Estados Unidos. Espera um pouquinho, mas como que os Estados Unidos surgiu? Qual que é o conceito de expansão dele? Qual que é a opinião dele a respeito da postura covarde da República da China em relação a Taiwan? Para ele, Taiwan não é expansionismo. Pertence à grande China ou alguma coisa desse tipo. Quem mais pratica hoje expansionismo no mundo são os países do eixo. O eixo do mal. China, Rússia e Irã. Eles é que mais desejam a expansão territorial de fato. E os Estados Unidos, ele pediu para explicar as bases militares. Eu acredito que ele deve ter estudado a respeito de Guerra Fria. Existia base da União Soviética em tudo que é lugar. Os Estados Unidos teve que se defender e fazer as suas bases também. Mas o fundamento da política norte-americana é o livre mercado e não a interferência. Esse conceito antiquado de império que os comunistas não entendem bem, eles não entendem o conceito de imperialismo, eles usam essas palavras de imperialismo para defender a expansão econômica. Mas na verdade eles não entendem o que isso é de fato. Só demonstra o quanto que ele é bom crítico dos Estados Unidos e péssimo na hora de avaliar o seu próprio lado. No caso aí, evidentemente, a gente percebe que ele gosta da China, né? Bom, o deputado, no debate com o Jones, se orgulhou de ser um defensor dos Estados Unidos. Agora ele diz que ele não é, né? Depois ele diz que os Estados Unidos se baseia no livre mercado. Isso é uma mentira. O livre mercado, na verdade, não existe em nenhum lugar do mundo, é apenas um chavão. O que fez os Estados Unidos e os outros países que hoje são considerados ricos se desenvolverem foi política industrial, protecionismo, expansionismo. O deputado, ele fala em expansionismo da China, que eu não vejo aonde isso pode acontecer. Ele citou o caso de Taiwan, não conseguiu citar nenhum outro caso. Taiwan que faz parte da China. Inclusive, a própria Hong Kong só foi separada da China durante o estabelecimento do século das humilhações, como produto das guerras do ópio. Então, na verdade, o que a gente está vendo hoje é mais uma vez os Estados Unidos recorrendo àquilo que fez eles ser o que são. Um país que cresceu com base no genocídio indígena, no expansionismo militar, no controle de áreas de influência. A política do Big Stick, ela basicamente dizia o seguinte: a América para os americanos, por bem ou por mal, impondo tratados desiguais e a diplomacia da baioneta. É assim que os Estados Unidos faz até hoje e agora está em desespero porque ele não consegue mais conter o avanço da China, que está nessa luta contra-hegemônica dos Estados Unidos. O debate sobre a China ser capitalista ou socialista é sempre um bom debate, mas uma coisa a gente tem que entender: há na China uma nova forma social, uma forma de capitalismo, para aqueles que acreditam que é uma experiência capitalista, que não tem em nenhum outro lugar do mundo, produzindo algo que a gente não consegue ver em nenhum outro lugar
do mundo em termos de desenvolvimento e redistribuição da riqueza. Porque a China, depois da humilhação imposta pelos ingleses e pelos franceses durante o período de estabelecimento do capitalismo, era o país mais pobre do mundo. Hoje já está numa situação de disputar hegemonia com os Estados Unidos, fazendo com que o Trump esteja fazendo tudo o que ele está fazendo para tentar criar uma guerra comercial contra a China. Mas podem ter certeza, essa guerra comercial não vai dar certo, vai prejudicar ainda mais os Estados Unidos. E a única saída para os Estados Unidos vai ser mais uma vez a guerra. Por isso que a gente está vendo, por exemplo, a Europa se armar. Agora eu faço perguntas. 2 minutos. Só tréplica. Tréplica. Depois você faz a Não pergunta. existe nenhum país comunista que não tenha mantido o capitalismo de alguma forma. Diversos historiadores já comprovam que 50% da economia da União Soviética era do mercado negro. E o governo de Stalin sabia disso e mantinha. Você sabe por que eles mantinham? Porque a crítica morre quando chega à prática. Eles precisam da economia de mercado. Eles precisam do sistema capitalista para poder funcionar direito. Tanto é isso uma verdade que Ludwig von Mises, em 1921, demonstrou a ineficiência do cálculo da economia planificada, do socialismo. Então, isso aí é uma falácia deste professor, que é uma pessoa que sabe o que está fazendo. Tá? Entendam, o comunista, principalmente o comunista estudioso, ele só parece ser alguém incoerente. Ele parece atacar uma coisa enquanto vive outra, mas ele tem consciência, porque a própria gênese do processo comunista é a dissimulação mais cínica.